Bom dia, meninos da primeira série. Hoje, então, nós vamos estar fazendo a correção de nossas aulas do mês de maio. Então, durante o mês de maio, nós trabalhamos 3 conteúdos com vocês. O primeiro conteúdo foi sobre a solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, no dia 6/5. O segundo conteúdo, nós trabalhamos no dia 13/5, nós trabalhamos a construção do método sociológico, a educação e o suicídio. Na terceira aula de sociologia, nós trabalhamos a sociologia em nosso cotidiano. Então agora, meninos, vocês vão pegar então o caderno de vocês, pegar o lápis, a borracha, como já foi falado para vocês estarem fazendo toda a correção. Então nós vamos estar juntos nesses momentos para a gente tirar as dúvidas de vocês e nós também fazermos um fechamento, né, desse estudo que nesse primeiro momento, né, do segundo bimestre, foi trabalhado sempre, né, todo esse conteúdo foi trabalhado em cima do nosso grande sociólogo clássico, Emile Durkheim. Então, vamos lá. Então, na primeira aula, nós trabalhamos solidariedade mecânica e orgânica. Então, a perguntinha que foi feita, vocês já trabalharam, já leram o texto, já acompanhou a explicação do primeiro vídeo que eu postei para vocês. Então, agora nós vamos ver como que vocês escreveram, se vocês realmente, né, eu espero que vocês tenham baseado nesses pontos que eu vou colocar para vocês, tá certo, primeiro ano? Então, vamos lá. Primeira questão. Qual era a visão de Durkheim sobre a sociedade capitalista industrial? Então, Durkheim possuía uma visão otimista da nascente sociedade capitalista industrial. Considerava que a crescente divisão do trabalho que estava correndo a todo vapor na sociedade europeia, e com isso ele considerava que todo esse progresso que estava havendo na Europa trazia, ao invés de conflitos sociais, um sensível aumento da sociedade entre os homens, ou seja, uma considerável aumento de solidariedade, ou seja, seria assim uma melhor interação entre os trabalhadores desse período. Na segunda questão, a gente perguntou como Durkheim julgava a importância da divisão do trabalho. Seria então ainda no sentido, gente, dessa divisão, dessa solidariedade orgânica. Então, Durkheim julgava que o efeito mais importante da divisão do trabalho não seria apenas no aspecto econômico, ou seja, no aumento da produtividade, no aumento da economia, no aumento da produção, mas ele julgava importante o fato de que ela tornava possível que a união e a solidariedade entre os homens, de maneira funcional. Então, onde há união e solidariedade, também há ética e há também otimismo para o trabalho. A terceira questão da primeira aula, ainda sobre solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, a terceira questão, qual a origem e o progresso da divisão do trabalho na sociedade? Os princípios da divisão do trabalho são mais morais do que econômicos. São os fatores que unem os indivíduos numa sociedade, pois geram um sentimento de solidariedade entre aqueles que realizam as mesmas funções. Então, aqui ele mostra o quê? Todo esse sentimento, né, de cooperação é que vai dar, então, a motivação para o trabalho na sociedade. A próxima pergunta, que seria a quarta questão, olha aí, gente, vamos acompanhando, corrigindo. A quarta questão, ainda da primeira aula, eu pergunto para vocês, qual o tipo de solidariedade que predominava nas sociedades pré-capitalistas, onde os indivíduos se identificavam por meio da família, da religião, da tradição e costumes, permanecendo, em geral, independentes e autônomos em relação à divisão do trabalho social,
sendo uma sociedade economicamente simples. Então aqui ele vai falar, então, seria então que a solidariedade mecânica, quando a gente fala em solidariedade mecânica, seria assim, um ato de você fazer espontaneamente. Não seria a sociedade mecânica no sentido assim de industrial, não. Seria ao contrário. Mecânica seria aquela sociedade mais simples, caracterizada pela espontaneidade. Então, respondendo, a solidariedade mecânica é característica das sociedades ditas primitivas, ou seria principiante, ou arcaicas, ou seja, seriam então aquele agrupamento humano do tipo tribal, em que todos trabalham juntos e todos se cooperam. Não há divisão. Na sociedade mecânica não há divisão de trabalho. Todos trabalham, têm a mesma função. Ok, meninos? Então vamos lá. A próxima questão da primeira aula. A quinta questão. Qual o tipo de solidariedade típica das sociedades capitalistas, em que, pela acelerada divisão do trabalho social, os indivíduos se tornam independentes, ou seja, interdependentes? Essa interdependência garante a união social em lugar dos costumes, tradições ou relações sociais estreitas, como ocorre nas sociedades contemporâneas, sendo uma sociedade economicamente complexa. Veja aqui vocês, gente, vocês estão percebendo que há uma diferenciação aqui já da sociedade mecânica, em que na sociedade mecânica o trabalho seria assim, mais um trabalho cooperativo. Aqui já vai o quê? Já vai ocorrer numa sociedade capitalista. Então, a sociedade orgânica é a que é característica da sociedade capitalista. Então, respondendo à quinta questão. Solidariedade orgânica é a do tipo que predomina nas sociedades ditas modernas ou complexas, do ponto de vista da maior diferenciação individual social. O conceito deve ser ampliado às sociedades capitalistas. Seria, ainda hoje, né, nós vivemos, então, essa solidariedade orgânica, em que a gente já falou, né, em que a sociedade, o trabalho, a sociedade funciona como, seria assim, como o nosso corpo, bem dependente um do outro. O trabalho de um depende do outro, mas cada um dentro da sua função tem que exercer da melhor maneira possível a sua função, né, para dar o resultado no final. Então, esse seria o que? As ditas, né, sociedades modernas ou complexas, ou bem estruturadas da sociedade capitalista ou até pós-capitalista já. Então, nós já vamos, gente, primeira série, nós já vamos partir, então, para a correção das atividades da segunda aula de vocês. Então, essa segunda aula foi aplicada no dia 13/5, né? E nós falamos nessa segunda aula para vocês a construção metodológica, a educação e o suicídio, sempre fundamentado nas ideias do nosso clássico, né? Sociólogo Émile Durkheim. Então, a gente pergunta, né? Qual a importância da educação segundo Durkheim? Respondendo, então aqui ele trata da seguinte maneira, que o indivíduo, segundo ele, não nasce sabendo previamente as normas de conduta necessárias para a vida em sociedade. Por isso, toda a sociedade tem de educar seus membros, fazendo com que aprendam as regras necessárias à organização da vida social. As gerações adultas transmitem às crianças e os adolescentes aquilo que aprenderam ao longo de sua vida em sociedade. Com isso, o grupo social é perpetuado. Apesar da morte dos indivíduos, aquela educação então, do grupo, né, dos adultos, ou da terceira idade que a gente fala hoje, então seria perpetuado pelos indivíduos. E também, a gente sempre lembrando, né, quando a gente fala em Durkheim, a gente lembra das instituições, sempre amparado ou desenhado pelas instituições, como a escola, a família, a igreja e o Estado. É o que vai dar o respaldo para toda a formação
educacional das pessoas, educação moral e ética das pessoas. Agora, nessa segunda questão, a gente pergunta, né, porque é muito importante, o que é uma instituição? Cite exemplo, explique a função de cada uma. Então, para Durkheim, a instituição é um conjunto de normas e regras de vida que se consolidam fora dos indivíduos e que as gerações transmitem uma às outras. Nós temos como instituição a família, o Estado, a igreja, o exército. E qual a função? É aleatório que nós temos essas instituições? Não, não é aleatório, não. Cada uma tem que exercer a sua função para haver resultado, então, na educação dos indivíduos. Se uma função deixar de cumprir o seu papel conforme lhe é imposto, conforme lhe é esperado, ao que? Há então uma anomalia, ou seja, aquela sociedade torna-se doente. Então, espera-se que as instituições cumpram-se com seu papel dentro da sociedade. Então, a função das instituições é o quê? Socializar os indivíduos, fazer com que eles assimilem as regras, as normas necessárias à vida em comum, ou seja, a vida em sociedade. Como se chama então, gente? Nós até comentamos muito em sala, né? Em aulas presenciais, sobre uma obra muito importante, né? Que trata então do suicídio. Por que essa obra é falada, é passada para vocês? Porque foi a primeira obra, então, em que se tratou de uma forma assim, bastante fundamentada sobre o problema assim, do suicídio, não como seria assim, uma coisa que vem de dentro do indivíduo, mas seria assim, uma provocação desenhada pela própria sociedade, seria assim um ambiente que favoreceu, segundo Durkheim, que favorece então os conflitos que levam o indivíduo ao suicídio. Então, essa obra importantíssima de Durkheim chama-se O Suicídio. Então, aí a gente pergunta, como se chama a obra no qual Durkheim desenvolve um estudo sobre a personalidade? E aí ele descreve também nessa obra os 3 tipos de suicídio, né? Então, o suicídio falado por então a obra é o suicídio, então ele descreve o suicídio altruísta e anônimo. E então na terceira questão a gente tem que afirmar essa parte que por que é que a gente fala um pouquinho sobre o suicídio? Porque foi a primeira obra literária, sociológica, em que se tratava desse fato social que estava assim naquele período de pós-revolução, primeira revolução industrial, estava assim muito presente na sociedade europeia. Qual a importância então do estudo do suicídio? Por que então que a gente colocou também essa questão? Respondendo o primeiro C. A importância do estudo do suicídio está intimamente relacionada aos esclarecimentos que Durkheim prestou à sociedade. Então, ele fala que o suicídio está relacionado aos esclarecimentos que presta contra o relacionamento humano, tanto no que se refere aos grupos, quanto ao que diz respeito às normas dos grupos. Então, ele fala mais uma vez que o suicídio não vem de dentro da pessoa. Então, seria, quando é um suicídio egoísta, sim, mas que a maioria das vezes é um egoísta que é um suicídio que altruísta e anônimo. Então, lembrando, né, os 3 tipos de suicídio que nós temos, então seria analisando item por item, altruísta, anômico e egoísta. E que, na maioria das vezes, parte, então, seria daquele relacionamento, está relacionado com a sociedade, com o momento, então, em que o indivíduo vive o conflito que está angustiando a pessoa. Então, isso faz com que ele cometa suicídio. Bom, gente, então agora já partindo, né, para a terceira aula, espero que vocês estejam fazendo toda a correção de vocês. Então, essa terceira aula da primeira série, então, aqui já seria, então, no dia da primeira série, seria, então,
a terceira aula no dia 20, né? Então aqui a gente tratou já, seria assim, da sociologia no nosso cotidiano, o que é nosso cotidiano, nosso dia a dia. Então aí eu perguntei, né, para vocês, né, depois de ter explicado, né, que a sociologia ela está sempre relacionada com outras ciências sociais, está de mãos dadas, né, com muitas ciências que ajuda, que faz com que haja um entendimento melhor, né, da sociologia. Então nós citamos aqui algumas ciências sociais que fazem que ajudam, que fundamentam também o papel da sociologia. Inclusive aqui, se vocês se lembram, naquela aula que nessa aula, quando eu fiz a videoaula para vocês, eu citei o exemplo, então, do IBGE, né? Quando ele faz todo o censo, então ele não conseguiria somente com os dados sociológicos responder, né, toda a pergunta, tudo o que se espera, né, daquele levantamento que se faz de 10 em 10 anos no Brasil. Então aqui eu coloquei as principais. É claro que tem outras ciências sociais importantíssimas, né, para aprofundamento da sociologia. Mas aqui então a gente colocou, nós colocamos as principais ciências sociais. Então nós colocamos o quê? Nós colocamos a economia, que estuda as atividades ligadas à produção, à distribuição, à circulação de bens e serviços. Nós colocamos também a ciência política. Por quê? Porque estuda a distribuição de poder nas sociedades, bem como a formação e o desenvolvimento das diversas formas de governo. Colocamos também, né, como uma ciência importantíssima para a sociologia, a antropologia. Por quê? Porque estuda e pesquisa as semelhanças e diferenças culturais entre os vários agrupamentos humanos, assim como a origem e a evolução das culturas. E como prioridade, é claro, né, como principal dela seria o quê? Nós temos como as ciências sociais como uma das prioridades a sociologia, que estuda tudo isso e as relações sociais entre os indivíduos. Bom, gente, então, espero que vocês estejam fazendo toda a correção de vocês, né, olhando, colocando se dá certo, pagando para errada. E se tiver alguma dúvida, é claro que a gente vai responder para vocês também na sala de vocês. Então, partindo agora para a segunda questão sobre a terceira aula, né, que é a sociologia e nosso cotidiano, a segunda questão, por que, eu pergunto, né, diferencia o ser sociólogo do ser biológico? Então, observando a sociedade, percebemos que as pessoas caminham, as pessoas correm, dormem, respiram. Isso, então, seria o ser o quê? O ser biológico, o ser orgânico. Mas, quando as pessoas também cooperam uma com as outras no trabalho, recebem salários, descontam cheques, entram em greve, estudam, namoram, casam, etc., vão para a escola, se relacionam entre os colegas, se relacionam entre os professores, conversam, fazem feedback. Tudo isso, então, seria o quê? O ser sociológico, tá certo? Então, seria essa a diferença para a gente. O terceiro, então, terceira questão, explique como o conhecimento sociológico pode ser importante no nosso cotidiano. A sociologia, então, tem muita importância no nosso cotidiano. Para estudo o quê? Para estudo da sociedade, estudo dos indivíduos, principalmente nos dias de hoje, né? Então, seria o quê? A sociologia ajuda a gente a entender, fazer um feedback da sociedade. E desse feedback, nós fazemos o quê? Desse feedback, nós fazemos as nossas correções, seria os nossos planejamentos, as nossas mudanças, os nossos prosseguir certo, né? Então, é isso que seria, então, para nós da sociologia, a importância do estudo. E aqui também eu quero falar para vocês, gente, que o trabalho, né, do nosso sociólogo, M. Durkheim, é um trabalho que o tornou muito conhecido. Ele seria, então, conhecido como um dos pais da sociologia. Ele foi responsável por estabelecer o ponto de vista sociológico
do funcionamento da sociedade. Seria, então, esse funcionamento, essa fundamentação da sociedade, seria, então, para a gente entender como funciona a sociedade dentro de um parâmetro sociológico. Então, uma coisa que a gente deve sempre lembrar, quando a gente fala, então, de M. Durkheim, seria, assim, a importância que M. Durkheim dá para o fato social, para a coesão social, para a importância do sistema social e também do seu método fundamentalista. Então, quando a gente falou em M. Durkheim, a gente lembra que tudo que é analisado por M. Durkheim, ele parte, então, do fato social, das instituições sociais, da coerção social. Então, o Durkheim sempre se preocupou com a ordem, com o equilíbrio da sociedade. E sempre falou que a sociologia deve ter um fundamento nos fatos sociais. E é a ciência que estuda os fatos sociais, porque estuda o direito, estuda a divisão do trabalho, parte sempre de um fato social. A gente pode lembrar aqui, vamos dar um exemplo, futebol, por exemplo, é um fato social na medida em que está presente em toda a sociedade brasileira. O futebol, ele é externo aos indivíduos, pois sua existência não depende, então, da vontade de cada pessoa. Ele é também coercitivo. Por quê, gente? Porque impõe aos indivíduos toda uma ordem, toda uma norma, toda uma regra. Além disso, a gente sabe, né, que muitos de vocês gostam muito de futebol, meninos e meninas também, né? E que desejam ser, em primeiro lugar, jogadores de futebol. Esse desejo pode ser visto que seria assim como uma forma de coerção, como uma forma de organização da vida. Então, seria assim de um comportamento para depois esse comportamento ser levado, então, para fora da sociedade, para o seu convívio, para o seu cotidiano. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que você tenha esclarecido um pouquinho mais sobre o nosso conteúdo do segundo bimestre, né, que continua também no mês de junho. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição de vocês. Dá uma olhada, dá uma checada, faz um feedback em toda a correção de vocês, pois é muito importante, então, depois para nós fazermos as nossas avaliações subjetivas, nossas avaliações de bloco. Então, esse conteúdo é de suma importância para a vida de vocês, não só para o primeiro ano, mas para a sequência, né, posterior da segunda e terceira série, para o Enem também, tem muitas questões relacionadas a esse conteúdo que nós vimos hoje. Então, até logo, muito obrigada e até mais.